E veja que interessante. Isso explica muitos dos desafios que enfrentamos. Por exemplo, alguém que fez um voto de pobreza em uma vida passada pode encontrar dificuldades financeiras na vida atual. Alguém que fez um voto de castidade pode ter problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque inconscientemente esse voto ainda está vigente. E olha, não é só isso, tá? Também crenças que herdamos da nossa família, tanto a atual quanto de vidas passadas. Um exemplo clássico é aquela frase dita no casamento, né? No casamento que a gente vê nas cerimônias religiosas, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Se essa crença for absorvida profundamente, pode gerar bloqueios emocionais em relação à condição do divórcio, por exemplo. Gente, na semana passada conversamos como que o autoconhecimento vai muito além das definições que nós criamos sobre nós mesmos e também da opinião dos outros, né? Falamos sobre rótulos sociais, sobre crenças limitantes, falamos sobre traumas, tudo isso que molda a nossa percepção do mundo, né? Se você não acompanhou o programa da semana passada, acessa lá o nosso canal no YouTube que está lá, BIM91. Aproveita, se inscreve, né? Compartilha os vídeos, mas vamos lá. Hoje vamos aprofundar ainda mais esse tema, porque, de fato, ele é muito importante para o nosso despertar de consciência, né? E a gente vai falar a respeito disso na visão de alguém muito especial, né? Que é a mentora espiritual Joana de Ângeles. É ela que vai conversar com a gente sobre o autoconhecimento. Ela, através das mensagens transmitidas ao médium Divaldo Pereira Franco, une a psicologia e a espiritualidade para ajudar a gente a compreender a profundidade e a importância do autoconhecimento como meio de conhecer a nossa psique e de superar muitos conflitos internos que a gente vive, né? Esse é um processo de despertar de consciência que atualmente a humanidade está requerendo, para que a gente possa alcançar mais rapidamente a transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como a gente fala no Espiritismo, ou como outras linhas de pensamento falam, para atingir a quinta dimensão, né? E a Joana de Ângeles, ela nos ensina que o autoconhecimento é um caminho para despertar, mas ela não se limita à nossa existência material, né? Isso que é legal. Ela estende a nossa dimensão espiritual, essa compreensão. E essa que é a chave para esse verdadeiro despertar, não é, Eliane? É isso mesmo. Somos espíritos vivendo experiências na matéria, mas carregamos registros profundos que ultrapassam essa encarnação. Segundo Joana de Ângeles, o autoconhecimento é a chave para a libertação emocional e espiritual. Então, muitas das dores e dificuldades que enfrentamos hoje têm raízes profundas, né, no desconhecimento de nós mesmos. E isso vale em várias dimensões, nós em várias dimensões. Isso acontece porque vivemos de forma automática, reagindo, né, aos estímulos externos, sem entender o que nos guia internamente. E todos nós temos essa bússola interna que nos leva até a verdade maior. Mas se perguntarmos o que está por trás dos nossos sentimentos e comportamentos, qual a influência, né, do inconsciente na nossa vida diária, podemos atingir graus elevados de consciência. O ponto crucial, gente, é esse: olhar para o inconsciente do espírito, não apenas para a personalidade encarnada, mas sim para a integralidade da nossa vida. E isso significa considerar outras personalidades que já vivemos, ou seja, considerar também as personalidades que assumimos em outras encarnações. Porque se focarmos apenas na nossa experiência atual, o autoconhecimento nunca vai ser completo, ele será incompleto. O nosso inconsciente, né, como vocês sabem, ele guarda memórias, crenças, traumas, emoções. E tudo isso influencia diretamente a nossa vida no presente. E é aqui, né, que entra o conceito mais profundo trazido por Joana, o que ela vai chamar de inconsciente sagrado. Veja como Joana se refere lindamente ao inconsciente maior. Inconsciente sagrado. O conceito de inconsciente sagrado é uma verdadeira revolução na forma como a gente compreende a gente mesmo, né? Diferente da psicanálise clássica, que vê o inconsciente como um reservatório de experiências reprimidas, Joana nos mostra que ele também guarda registros espirituais profundos.
são memórias de vidas passadas, padrões de pensamentos e até votos espirituais que fizemos em outras existências. Olha como isso é profundo, gente. Algumas pessoas chamam isso de registros akáshicos, que é um campo de informações energéticas que armazena todas as experiências da alma. Então, são registros que contêm todas as informações sobre as experiências, sobre os pensamentos, sobre as emoções e decisões de uma pessoa. E desde sempre. E aqui é muito importante frisar que a vida do espírito, gente, é uma só. A gente tem o costume de falar vidas passadas, mas, na verdade, estamos nos referindo a dimensões do tempo, por marcos históricos de sucessivas encarnações e desencarnes. Mas a vida do espírito é uma só. Esse campo inconsciente pode ser comparado a um backup de um computador, né? Onde ficam registrados todas as nossas experiências, pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos que nós adotamos. E veja que interessante. Isso explica muitos dos desafios que enfrentamos. Por exemplo, alguém que fez um voto de pobreza em uma vida passada pode encontrar dificuldades financeiras na vida atual. Alguém que fez um voto de castidade pode ter problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque inconscientemente esse voto ainda está vigente. E olha, não é só isso, tá? Também crenças que herdamos da nossa família, tanto a atual quanto de vidas passadas. Um exemplo clássico é aquela frase dita no casamento, né? No casamento que a gente vê nas cerimônias religiosas, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Se essa crença for absorvida profundamente, pode gerar bloqueios emocionais em relação à condição do divórcio, por exemplo. A separação, exatamente, é isso mesmo. E isso é muito sutil, né? Porque racionalmente, nós podemos até acreditar que essa frase que o Edgar falou não faz sentido, né? Que o Edgar falou não, né? Que a cerimônia de casamento fala. Mas lá na fonte de informações do seu ser, ela tem muita significância. Veja a importância de estarmos vivendo no aqui e agora e perceber todas as dimensões do nosso ser. Isso, gente, se chama autoconhecimento. E Joana de Ângelo nos alerta sobre isso. Para alcançar a verdadeira liberdade espiritual, precisamos acessar esse inconsciente profundo do nosso eu, para assim poder ressignificar crenças, padrões, para identificar esses pactos, esses acordos, contratos, juras que fizemos em outras dimensões do tempo. E a mentora espiritual do Divaldo, ela estruturou todo esse ensinamento numa coleção de livros que ficou conhecida como Série Psicológica, né? Uma coleção de livros que explora temas como ego, sombra, amor próprio, consciência. E a gente hoje vai falar um pouquinho de alguns pontos principais dessa coleção, né? E o primeiro é que as nossas sombras representam os aspectos inconscientes da nossa psique que reprimimos ou que negamos, seja por influência social, familiar, ou por medo de confrontá-los. A sombra, ela abriga traços como raiva, inveja, medos profundos e desejos reprimidos. E ignorar isso pode levar a projeções, ou seja, é enxergarmos nos outros aquilo que nós negamos em nós mesmos. Por exemplo, se na infância você foi ensinado que expressar a raiva é errado, você pode ter aprendido a reprimir a sua raiva. No entanto, essa raiva pode surgir de várias formas na sua vida adulta, como através de picos de estresse ou por sarcasmo, emoções desproporcionais e até em doenças psicossomáticas. Isso mesmo. Veja a importância de olharmos além do aparente. Percebe como é necessário olhar para nossas sombras, colocar luz nelas e integrá-las como parte de nós, para viver de forma mais autêntica e equilibrada? E como podemos colocar luz nas nossas sombras? Vários são os caminhos. O Evangelho de Jesus é um deles. Quando a gente entende as dinâmicas da vida, com um olhar além da matéria, entende a dinâmica das leis do universo, as leis sistêmicas. E aí sim, acessamos a consciência do universo e a luz se faz presente. É um bom exemplo de como, né, a gente pode iluminar as nossas sombras. A gente vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, quando ele registra a seguinte frase de Jesus: Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja, aqui Jesus ensina a gente de forma brilhante a considerar as nossas próprias sombras antes de julgar e de corrigir os outros, né?
A trave aqui no próprio olho, ela simboliza as nossas falhas inconscientes, projeções e aspectos reprimidos, né, da nossa psique. Somente quando nós iluminamos essas sombras com o autoconhecimento e a humildade também, né, para conseguir enxergar a verdade com clareza e aí sim poder agir, né, com sabedoria diante das pessoas. O autoconhecimento e o acesso a essas informações ocultas, né, do inconsciente, são passos essenciais para viver de forma autêntica, de forma verdadeira e alinhada com a mente de Deus. E Joana de Ângeles, em sua série psicológica, como o Edgar falou, fala sobre a distinção entre o ego e o self. E o que é o ego, né? O ego, gente, é a identidade que construímos na vida terrena, ligada à personificação do nosso eu inferior, enquanto o self é a nossa essência divina, é o nosso eu superior. Então, evoluir espiritualmente enquanto encarnados significa alinhar-se com o self, que é com o eu maior, com o eu superior. Portanto, o autoconhecimento transcende a individualidade do encarnado. Ele nos leva além da persona Eliane, Edgar, Maria, João. O espírito que habita a matéria, muitas vezes, permite que o ego domine e, assim, vive de maneira automática, reagindo aos estímulos externos sem compreender esses mecanismos internos do seu ser. É aquele que se prende às preocupações com o futuro, aos dissabores do passado, à escassez, aos melindres nos relacionamentos, sem perceber que está imerso na ilusão da vida material. Quando expandimos o nosso entendimento, compreendemos que, como encarnados, passamos sim por desafios, mas temos um poder sagrado, gente, e todo mundo tem, que se chama livre-arbítrio. Temos capacidade de escolher e escolher infinitamente o que desejamos. Portanto, precisamos fazer perguntas. Estamos vivendo alienados nas ilusões da matéria e do ego? Ou estamos alinhados com o nosso eu maior? O que está por trás dos nossos sentimentos, comportamentos e padrões de pensamento? Qual que é a influência do inconsciente em nossa vida diária? Precisamos olhar para o inconsciente do espírito e não só do espírito encarnado aqui na matéria. Se olharmos apenas para o encarnado, ficaremos presos ao ego e um autoconhecimento incompleto. O espírito encarnado é influenciado pelo ego, pela personalidade moldada na vida atual e por outras experiências de vidas passadas. Compreender isso nos ajuda a discernir quando estamos agindo pelo ego ou quando estamos alinhados ao self, ao eu superior. Joana de Ângeles também nos fala sobre a autotransformação e o amor próprio. E o que é autotransformação? É estar disposto a criar um novo eu a cada dia. Enquanto estivermos identificados com a personalidade do passado, manteremos as correntes de limitação da consciência. Heráclito já dizia, tudo flui e nada permanece. O nosso ser, gente, ele é mutável. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, ele diz. É uma metáfora que Heráclito usa para ilustrar bem essa tese, né? As águas do rio se renovam a cada instante, como também o próprio ser, que também vai se modificar diariamente. Exato. Você quer ter uma outra vida, uma vida diferente da que vive hoje ou da qual viveu até hoje, com mais harmonia, mais leveza, mais alegria? Comece a fazer escolhas diferentes. Mude seus comportamentos, seus hábitos. Aceite que você hoje é uma outra pessoa. Deixe a pessoa que você foi no passado desta e de outras vidas. Você fez o seu melhor lá atrás. Você agiu conforme a consciência que tinha. Hoje já tem uma outra consciência, tem outros conhecimentos, tem outros hábitos. Permita-se ser um novo eu. O problema é que, inconscientemente, se você for um outro eu, você pode deixar de pertencer à sua família, aos seus amigos, ao grupo ao que você está inserido, não é assim? Pois é, percebe? Como temos o poder para mudar, mas o inconsciente não deixa? O oculto não quer ser desvendado. Por quê? Porque em tudo tem seus ganhos secundários, mesmo que sejam ilusórios.
Por isso a necessidade do autoconhecimento e coragem para se autotransformar. E a Joana de Ângeles fala que o amor próprio é essencial no autoconhecimento porque nos permite aceitar quem realmente nós somos com as nossas qualidades e com as nossas imperfeições. É um olhar com compaixão, sabe? Sem atribuir culpa, sem desmerecer quem nós somos. Autoconhecer é olhar para quem de fato você é e não deixar a ilusão daquilo que fizeram de você prevalecer. Aceitar os nossos erros e entender que nós estávamos inconscientes quando erramos ou que nós estávamos agindo conforme o outro queria que agíssemos. Isso é muito comum. Então, com esse olhar, nós conseguimos ressignificar dores e desenvolver um amor próprio equilibrado, sem deixar o ego se sobrepor, nem aceitar aquilo que os outros falam de nós, com a intenção de nos diminuir quem somos, né? Não aceitar críticas que têm o objetivo de tirar a nossa força, o nosso poder. Aquelas que dizem que não somos ninguém, que não somos capazes, que não somos merecedores ou que não somos necessários. Então, cuidado com as críticas que vêm de fora e você aceita aquilo como verdade. Quando a gente se ama, sem a necessidade de buscar validação externa, a gente consegue olhar para dentro com honestidade, sabe? Identificando as nossas sombras e a nossa luz. E percebendo as nossas crenças e a nossa potência, a nossa força, né? Isso nos fortalece emocionalmente, gente. A gente percebe quando a gente está nos auto-sabotando e nos encorajando a fazer escolhas que estão mais alinhadas com a nossa essência. Sem amor próprio, a vida se torna um processo doloroso de autocrítica excessiva. Nos diminuímos, nos desvalorizamos, deixamos o nosso poder nas mãos dos outros. Já o autoconhecimento é um caminho onde o amor próprio, a autocompaixão, a misericórdia, o autoperdão e novas possibilidades caminham juntos. E o perdão, gente, é uma peça fundamental nesse processo de autoconhecimento. Perdoar é libertar-se das correntes do passado. E isso vale primeiro para você, para nós, e depois para os outros. Exatamente, sabe? O perdão e o auto-perdão são fundamentais nesse processo de autoconhecimento porque libertamos a mente do peso do passado, dissolvendo os ressentimentos e as culpas que limitam e estão bloqueando o nosso crescimento espiritual. É isso mesmo. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha que sabedoria, gente. Essa frase alinhada com todo o conhecimento amoroso que Joana de Ângeles trouxe para a gente, deixa claro que para conhecer além, é preciso fazer uma reflexão interior sobre si mesmo. Cada pessoa, gente, é um universo vasto, repleto de histórias, acontecimentos, alegrias, tristezas. É preciso se investigar, sem julgamento, olhar para dentro, buscar suas origens para compreender o que está além do aparente. Compreender que a vida, na essência, ela é a vida do espírito, né? Sem ficar preso na ilusão da personalidade, na individuação. Exatamente, como o Edgar falou, tem que tirar de cena essa personalidade a qual nós estamos vivendo hoje. Se a gente fica presa nela, a gente fica num autoconhecimento limitado, né? E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o ser humano não possui somente um corpo, gente, um corpo físico. Nós somos a integralidade de vários corpos sutis. Corpos sutis são corpos de energia, né? Nós somos energia. Esses corpos são chamados de corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Veja que é a integralidade, a gente não é só essa imagem que a gente construiu aqui nessa encarnação. Então veja a importância de conhecer a si mesmo em todas as dimensões do ser. Então, quer conhecer Deus, quer ter contato com Deus, com o reino do céu, olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si que você vai encontrá-lo. O autoconhecimento é o caminho da verdade. Jesus nos ensinou muito bem isso. E Joana de Ângeles nos ensina e nos mostra o caminho. Então o convite dela é despertar nossa consciência maior, se conectar com a integralidade do nosso ser, se conectar com a nossa essência divina, cumprir a nossa missão de vida e a nossa missão espiritual.
através dessa jornada linda que é a encarnação e que é sobre o autoconhecimento e sobre a autotransformação. E todos nós devemos fazer, isso é inevitável. Então fica a Mais cedo dica, ou mais né? tarde, esse autoconhecimento vai ser obrigatório para você dar mais um grau na sua evolução como uma consciência espiritual. Então fica a dica. Se você quiser entender mais profundamente o pensamento de Joana de Ângeles, vá lá no Google, joga lá Série Psicológica de Joana de Ângeles, você vai ver que tem 16 livros. 16 livros que abordam todas as instâncias do psiquismo e do espiritualismo, mas de uma forma conjugada, mostrando o ser integral que nós somos. E é nessa linha também que a gente trabalha, né, Eliane? Exato. A gente, quando vai fazer os nossos atendimentos, a gente não vai olhar para a questão material única e exclusivamente, porque a gente é uma integração de tudo. Exatamente. Então, a psicanálise sistêmica, ela vai olhar a integralidade da pessoa, né? O psiquismo, o espiritualismo, o materialismo, porque tudo isso é uma coisa só. Então, quando a gente fala psicanálise sistêmica, né, que a gente acho que até criou esse nome, porque é exatamente isso, a gente vê a pessoa como um ser integral. E Joana de Ângeles, como o Edgar falou nessa série psicológica, é muito legal porque ela alinha essas questões espirituais com a questão psicológica da psique humana. Isso que é muito legal, para a gente se entender no todo, não em partes. Vale a pena a leitura, gente. Pessoal, tá acabando. Sábado que vem a gente volta, 12h30. Estamos aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Se você gostou do conteúdo que a gente apresentou e quiser saber mais sobre o nosso trabalho e outros conteúdos riquíssimos como esse, você pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram você procura lá Eliane Bin ou Edgar Bin. E no YouTube você pode fazer uma busca por BIM91, youtube.com/BIM91. Você pode também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar, né? Compartilhar os vídeos lá no grupo da família, no grupo do trabalho, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Os programas que a gente grava no sábado, na quinta-feira vai pro ar, né, Edgar? Então, Quinta-feira. Depois, lá na quinta-feira, no final de semana, entre no nosso canal, compartilhe o vídeo, porque é um conteúdo que ajuda muita gente a entender, né, o que está passando pela vida. E se você quiser marcar uma consulta para conversar com a gente, ou se você quiser mais informações sobre as técnicas terapêuticas da psicanálise sistêmica que a gente falou aqui, e também da hipnoterapia e da constelação familiar, basta mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Vai ser uma alegria muito grande conversar com vocês. Queridos, sábado que vem a gente volta 12h30 aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.